Bom dia, estamos aqui com a Andreia, que vai apresentar para nós, da escola do programa Heliadópolis, mais algumas atividades e mais algumas propostas. Andreia, está com você. Obrigada, Paula. Um olá para todos. Nesse momento, depois da capacitação, que é aquele momento em que vocês podem acessar, nós temos 2 vídeos, não é? Em 2 horários diferentes, em que vocês podem acessar para ver como entra na plataforma, os logins, as senhas que vocês já têm, não é? E todas as possibilidades de uso do estudante, as funcionalidades que os livros têm, não é? De serem ouvidos, lidos. Todos os livros têm jogos de perguntas, de acordo com os descritores da BNCC, as atividades escritas, e todas as funcionalidades que o professor tem. A gente achou melhor organizar, então, propostas de atividades ou exemplos, amostras, né, de escolas, e especificamente a minha escola, porque eu também trabalho com sala de aula, né, além de consultoria no Elefante, então, para que a gente possa fazer esse momento de troca, né, e de concretude. O que é que dá para fazer com todos esses livros, né, da plataforma? E os livros da plataforma, assim como todos livros de uma grande biblioteca, nesse caso virtual, nos propõem, nos convidam a N atividades, projetos de trabalho, sequências didáticas. Aqui, novamente, eu convido vocês para que assistam o vídeo da capacitação, porque ao trabalhar com o filtro lá nos livros, eu posso pesquisar em diferentes abas, diferentes filtros. Eu tenho, por exemplo, o gênero literário, mas eu tenho temas. E quando eu vou no temas à direita, eu não fico só atrelada ao livro como literatura, como gênero, que é super importante o trabalho com os diferentes gêneros, né? Uma grande habilidade hoje da escola é que o estudante possa sair, né, ao final do seu ensino fundamental 2 e ensino médio, né, mais adiante, transitando em diferentes portadores textuais, não é? Assim, o que é um texto jornalístico, o que é um texto de jornal, o que é uma poesia, uma narrativa, não é? Mas esses textos nos trazem conteúdos de aprendizagem, né, e por temas. Então, lá na plataforma, com o filtro nos livros, vocês conseguem acessar, né? Então, nesse sentido, é um grande link que dá para fazer, porque eu estou trabalhando, vamos dizer, animais em extinção, né? Hoje, animais marinhos em extinção, né? Um foco desse grande, infelizmente, tema de animais em extinção. Eu posso entrar lá em meio ambiente, por exemplo, que é um filtro, e pesquisar tudo que vai aparecer, né? E daqui um pouco aparece animais em extinção também, assim como árvores e, enfim, outros temas, né? Aqui, então, eu compartilho com vocês propostas de atividades. Ele está carregando aqui. Esse primeiro material, ele é de um livro chamado Um Pomar de Azê, da Gláucia de Souza. É uma sequência de estudos e atividades em que a gente faz na minha série, que é o primeiro ano, porque as crianças vêm do infantil recebendo o lanche da escola, né? Faz parte do contrato da escola, a escola fornecer o lanche. Quando chega no primeiro ano do Fundamental 1, eles trazem de casa nas suas lancheiras. Então, nós organizamos um grande projeto que explora esse lanche saudável. E começa com o pomar, porque a importância das crianças trazerem todos os dias, né, diferentes frutas da estação. E esse livro da Gláucia de Souza nos convida, né, através de poesias muito lúdicas, assim, ela fez uma grande pesquisa sobre diferentes frutas do Brasil. Então, a gente organiza um abecedário com essas frutas. E aqui no Sul eles ficam muito contrariados, porque, por exemplo, a mexerica, ela fica na letra M, né? Mas para nós, ela é bergamota. Então, como assim a gente colocar bergamota no M? Né? Porque a maioria do Brasil chama bergamota
de mexerica. E assim por diante, frutas como dendê, fruta do conde, são frutas que não são comuns aqui no sul e que daí, em função desse projeto de início de ano, gera uma grande pesquisa, né? Ele está carregando aqui, logo já vai. Aí. Então, gera uma grande pesquisa, né? Como assim, dendê? Da onde é o dendê? Quem usa o dendê em abundância no Brasil, né? Depois a gente passou, então, a organização desse material, ela está mais ou menos por ordem cronológica, tá? De acontecimentos durante o ano. Então, a gente começa com o pomar, nesse processo de adaptação do lanche. Em seguida, tem essa data comemorativa importante, que é o dia do livro infantil, uma homenagem ao Monteiro Lobato, e a plataforma está recheada de Monteiro Lobato. Mais para o final, nas letras, começa, se eu não me engano, no RS, temos bastante Monteiro Lobato. Embora seja uma leitura densa, que eu sugiro para os professores um capítulo por dia, uma página por dia, leitura mediada, não é? Então, que vocês possam, até porque tem uma linguagem própria da época, né? Tem muitas questões para serem trabalhadas, como racismo, né? O empoderamento da mulher, enfim. Mas para os pequenos, os bem pequenos, a gente faz um link com o Bibo no Sítio, que é esse coelhinho aqui, que visita o sítio dos avós, e aí vai na horta, vai no pomar, conta vagalume, e aí ele faz uma série de contagens e a gente conta os elementos depois da história. Então, são propostas. Em seguida, veio o Dia do Indígena, né? E a gente parte muito dessa canção do Helios Skindi, do grupo Cocoricó, que diz que todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, todo mundo fala a língua de índio tupi-guarani. Então, essa contribuição ao vocabulário, ao dicionário, né, vamos dizer assim, do Brasil, com os guaranis. E aí a gente seleciona tanto da prateleira A, essa canção, essa cantiga dos índiozinhos transformada né, em literatura, quanto o Tupi que você fala, do Cláudio Fragata, que está na prateleira H, e o Cláudio Fragata faz justamente o resgate que a música do Cocoricó e do Helios Skindi também fazem, né? A contribuição das palavras, então, mandioca, pipoca, maracujá, tudo tupi-guarani, né? Então, embora seja um livro da H, com uma leitura mais complexa para estudantes de primeiro ano, eles super compreendem essa ligação, né? E aqui fica uma dica para vocês também. Os meus estudantes estão nivelados, eles são de primeiro ano, segundo ano. Eu posso usar um livro de uma prateleira mais à frente? Deve usar. Você, como professor, tem mais de 600 livros à sua disposição. Então, com leitura mediada, com um trabalho intencional, não é? Selecionando esse livro em tarefa, também está nesse tutorial da capacitação que a gente já fez. Esse livro para toda a turma ele fica selecionado e ele fica disponível para um trabalho com mais tempo, né? Vamos pensar que o estudante, então, vai fazer uma leitura mais pausada, né? Uma página, 2 por dia, porque é um livro mais complexo para a série, não é? Ou para o nível de ensino que ele está, ou o contrário. O meu estudante está lá no 4º ano, será que eu posso colocar um livro assim, menos complexo, só para a gente trabalhar com vocabulário, como esse aqui do Tupi que você fala? Claro, também deve, né? Afinal, criança é criança em qualquer lugar e literatura sempre convida a pensar, não é? Aqui vem uma outra sequência bem extensa, que a gente gosta muito desse livro, porque a personagem principal, sabe o que a Joana sabe? A personagem principal, ela aprendeu a ler, né? Então, os estudantes, mais ou menos nesse período, despertam também para a literatura. Logo depois do Dia do Indígena, aqui, início de maio, a gente faz essa sequência bem especial com Sabe o que a Joana sabe. E a Joana aprendeu a ler e começa a ler o mundo na sua volta. Cada página desse livro
professores de primeiro e segundo ano, é uma delícia, porque ela lê esse mundo, ela lê capa de jornal, ela lê lista de mercado, ela lê receita de bolo, e aí a gente foi ampliando essas atividades conforme ela vai lendo esse mundo. Quando ela lê lista de mercado, a gente pede que eles façam a sua própria lista, além de lerem a da Joana, né? Façam a sua própria lista. Fizemos um link com outro livro, que é cantiga também, folclórica, né, chamada Fui ao Mercado. E convidamos eles para cantar e dançar essa música e depois compilamos atividades de leitura de imagem, né? Fui ao mercado comprar, veio uma e subiu no meu boné, pé, chalé, né? Rimas também, né? Aqui é uma pequena amostra para vocês das possibilidades. É claro que tinham outras possibilidades de rima e de completar a frase, não é? Também fizemos atividade matemática. Então, vamos imaginar que cada fruta que ela foi no mercado comprar fosse R$1. E aí, aqui, especialmente para o segundo ano, é legal fazer o 10 moedas equivale a uma nota de 10, não é? Então, dá para ampliar essa questão matemática com a dezena. Depois, fizemos ela ler notícias do jornal. E a notícia do jornal que ela lê é notícia sobre a Lua, né? E quase que surgiu um outro projeto lá na sala de aula sobre, como assim notícia sobre a Lua? O que se sabe sobre a Lua? Quantas vezes o homem já foi à Lua? Porque outro dia um milionário aí fez uma viagem, né, espacial, e aí alguém trouxe, que viu, né, que no futuro a gente vai fazer viagens espaciais, e a Joana leu essa notícia. Será que essa notícia é atual, que a Joana leu, não é? Bom, esse jornal aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, trata de uma notícia bem recente sobre a pandemia, né? Virei mãe na pandemia, e eles precisam, então, ler o nome desse jornal, aonde está o nome do jornal, onde está a manchete principal, o que é uma manchete, né? Então, toda essa nomenclatura de texto informativo, de cunho informativo, também trabalhamos a partir do Sabe o que a Joana sabe. Lemos símbolos, né, e descobrimos que essa é uma leitura importante de ser feita, né? O que um símbolo diz, né? Então, o que significa uma bandeira? É um símbolo maior de um país. Eu preciso escrever Brasil quando eu vejo essa bandeira, né? Faça silêncio. Aqui é surpreendente o quanto eles dominam esses símbolos tecnológicos, né? Então, alguns diziam para mim, aqui significa que o sinal tá bom, aqui significa que tem rede disponível, aqui significa que tem Wi-Fi. Então, assim, quanto essas crianças são tecnológicas, não é? E, por fim, uma das amostras também, ela aprendeu a ler receita, ó, a Joana lê a receita do doce bem sozinha. E a gente fez um link com outro livro, que é uma receita da plataforma que chama Caldeirão de Sopão. Esses monstrinhos fazem uma sopa muito maluca e que coloca também mandioca, pipoca, né? E fica uma meleca. E a gente pediu que depois de ler esse livro, eles anotassem no caderno 3 ingredientes dessa receita engraçada. Então, é uma sequência bem importante, assim, que a gente fica pelo menos 2 semanas com essa literatura, né, trabalhando. As outras atividades que eu coloquei para vocês, o pomar da Gláucia de Souza, a gente também fica bastante tempo, até porque é um pomar que vai de A a Z, então forma todo esse alfabeto importante para as crianças lá no início do ano, né, de retomada. O Monteiro Lobato e o Dia do Indígena acaba ficando 1, 2 dias ali o trabalho, né? Só para vocês entenderem a associação de tempo, assim. Em seguida, a gente teve um trabalho com o Dia da Família. Esse é o Dia Nacional da Família, em agosto tem o dia, ou melhor, esse é o Dia Internacional da Família, em agosto tem o Dia Nacional da Família. E aqui a gente mostra para eles um exemplo de família, que é a família dos 3 ursos, né? Também relacionado à ludicidade, esse período, essa faixa etária que as crianças vivem na série que eu atuo, né? Primeiro, segundo ano, acho que super possível retomar, né, esse conto, né, dos 3 ursos, esse clássico, né, de conto de fada. E aqui, como era já maio e tinham crianças que haviam chegado nas diferentes turmas de primeiro ano, novas, vindas por transferência, a gente achou que poderia fazer um pequeno tutorial para apresentar
a plataforma novamente, resgatar. E aqui também fica a dica para vocês, né? Sempre que um estudante, um professor entra, né, na escola, e a escola já está utilizando a plataforma de leitura, é importante essa retomada breve, né, em que os que já sabem vão auxiliando aqueles que não sabem, né? Então eu vou lá no passo 1, coloco o meu login e a minha senha, vai abrir toda a turma, né? Eu entro, quando eu entro aqui na plataforma, né? Eu tenho uma série de informações na minha barra em cima de pontos, de quantidade de livros lidos, né? Aqui a prateleira dessa criança, no caso, não é? Em seguida, trabalhamos o Dia do Meio Ambiente, início de junho, com esse livro Árvores do Brasil, um poema em cada galho. Eu acho essa frase maravilhosa. E tem, pessoal, aqui um poema para cada região do Brasil, né? E o Sul aqui é contemplado com araucária, né? E a gente colocou um verso em cada cor na tela para eles, projetou, né? E cada cor um leitor, né? E aí vamos lá, tiramos desse livro, né? Isso é importante que vocês fiquem com essa ideia, né? De um livro eu tiro uma poesia e essa poesia gera uma sequência didática, né? Só aquela poesia. Então, o quanto as ideias são múltiplas, né? E aí cada criança lê o verso, né? Tem toda uma questão aqui com a gralha azul, né? Que é amiga da araucária. Tem uma lenda da gralha azul, aí trabalhamos essa lenda, que é uma lenda de origem indígena também, né? A gralha azul, ela esconde as sementes da araucária, que é o pinhão, dela mesma. E nisso ela ajuda o reflorestamento da araucária, não é? E a gente descobre, com essa sequência didática, que a araucária é uma árvore que data da época jurássica, né? Então ela existe desde os dinossauros, eles ficam encantados com isso, até porque essa faixa etária ama dinossauro também, né? E a gralha azul, eles acham que ela é muito desmemoriada. Como assim que ela não lembra onde é que ela guardou o pinhão para ela comer depois, né? Alguns ela até vai achar, mas os que ela não acha, o que se transforma? Em uma nova araucária. Então, ela é uma amiga que refloresta, né? As florestas de araucária que estão ameaçadas de extinção, fazem parte da Mata Atlântica, desculpa. Aqui, a gente numerou depois os versos da poesia para trabalhar essa questão do que é o verso, né? Essa poesia, ela tem 4 estrofes, mas ela tem 24 versos. O que é um verso, né? Um verso é a frase, enfim, já começar a introduzir neles essas nomenclaturas de organização da tipologia de texto, né? Poemas são divididos em estrofes e versos. E depois de muitas atividades, como eu disse para vocês, o trabalho com a lenda, né, da gralha azul, a gente planta aqui em junho, nesse dia, normalmente nesse dia, porque fica um marco, né? 5 de junho, dia do meio ambiente, a gente realmente fez uma plantação. Fazemos em algum ano, hora individual, hora de maneira coletiva, a gente planta pinhão. E esse pinhão floresce e fica uma mudinha lá em dezembro, a gente tem um pinheirinho. E eles levam para casa e a gente pensa assim todo ano, né? Bom, mas de tantos pinheirinhos que levaram para casa, se de 30 pinheiros desses, né? De 30 araucárias, uma vier a se tornar adulta, né? Já é uma grande contribuição, porque é uma muda depois muito delicada, né, nesse transporte do vaso pequeno para um médio, para um maior, e para um jardim, existe toda uma delicadeza. Mas a experiência de germinação, né, de ver essa planta que de uma semente origina, né, uma muda e posteriormente uma árvore, né, é muito importante. Tem todo um modo de plantar, né? O pinhão, ele tem essa parte mais fininha e essa parte que tem que entrar na terra, né? E ele fica com uma beiradinha para fora e tem todo um passo a passo aqui que a gente colocou para vocês. Em seguida, veio a festa junina e aqui na nossa festa junina no sul a gente come muito pinhão também. Então tem uma relação, né? Do Dia do Meio Ambiente, araucária, pinhão e festa junina.
Esse livro também está na prateleira D, eu acho, não me lembro, não me recordo agora, mas ele traz toda uma composição. O que que tem numa festa junina, né? Tem bandeirinha, tem fogueira, então tem toda uma nomenclatura que é importante para o trabalho nessas séries iniciais. Aqui eu falo mais de terceiro, quarto, quinto ano. É uma volta ao mundo organizada por nós aqui na plataforma, a partir de um projeto que começou em função em outubro, na verdade, em função das diferentes crianças e as suas diferentes infâncias ao redor do mundo. E aí, com isso, a gente estudou os diferentes continentes, não é? A partir dessa visão das crianças. Então, eu moro no continente europeu, eu tenho neve, eu moro no continente americano e eu posso ter neve ou não, não é? Porque esse continente americano é muito extenso. E aí a gente começa com o Conhecendo Todo Mundo, depois tem Viagem a Portugal, e para cada um desses livros a gente propôs uma tarefa. Então, depois de Conhecendo Todo Mundo, na prateleira F, registre um parágrafo, um lugar do mundo que você gostaria de conhecer. Esse livro é todo rimado, é um amor, assim, então ele vai no Japão e faz um amigão, e por aí vai, assim. Mas é um livro da F, já não é para alfabetização, não é? Depois, aqui no Almanaque do Maluquinho, 3 curiosidades sobre o Japão dos brasileiros. Aqui também temos bastante livro do Ziraldo na plataforma, né? Então, depois de ler esse almanaque, registrar 3 curiosidades sobre a cultura do país. E a gente sugere alimentação, esportes, uso da tecnologia, né? A literatura japonesa, que é tão rica. Aqui também, em relação ao continente africano, colocamos essas 2 sugestões. Escolher um dos animais que aparecem nos textos informativos, elaborar um painel com desenhos, colagens para apresentar, né, num seminário sobre o tema, sobre o continente africano. Aqui, pessoal, destaco, de novo, aquele filtro, né, que eu vou lá em gênero, e eu também busco contos de fada, lenda e texto de cunho informativo, e nós temos muitos textos de cunho informativo, né, que são ilustrações a muitos projetos e conteúdos de aprendizagem que vocês possam ter. Aqui em relação, esse livro entrou recentemente na plataforma, né? É uma obra que conta com texto original, tal qual foi escrito em Portugal. Não é? Então, tem palavras que soam muito diferentes para a gente aqui, e a sugestão é justamente ir ao dicionário e procurar o significado dessas palavras, a etimologia dessas palavras, né? Também aqui, terceiro, quarto, quinto ano. Aqui, quando a gente vai, então, para as Américas, né? Quantos animais nos oceanos das Américas são ameaçados de extinção, né? E aí a gente cita a música do Ora Bolas, do Palavra Cantada, né? Continente americano cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. As crianças adoram essa música e conhecem de outros carnavais, não é só, né? A Palavra Cantada é um grupo que convive muito no cotidiano das crianças pequenas, não é? E esse livro também do Lalau e da Laura Beatriz traz poesias sobre animais dos nossos oceanos ameaçados. Aqui, quando trabalhamos a Oceania, e aí a gente traz a qualidade de vida, né, desses países que compõem a Oceania em função da proximidade com o mar, não é? E aí trazemos essa questão de o quanto você se exercita, o quanto você cuida da sua saúde, né? Que isso também é qualidade de vida. E aí fizemos um link. Então, links são os que mais conseguimos fazer, né, com os conteúdos de aprendizagem e as diferentes literaturas. E aqui, as férias na Antártica, e aqui é legal porque eu posso dizer Antártica ou Antártida, a gente fez uma pesquisa com as crianças, são as 2 filhas e sobrinhas do Amir Klink, né, um navegador brasileiro super importante, e elas fizeram esse livro em diário de bordo, né. Outra forma, né, outro viés do quanto trabalhar com texto de cunho informativo, mas daí a partir de um diário de bordo, né? Ele está na prateleira Z, ele é um livro bastante extenso, e aqui a gente sugere sempre a questão de ler com a família.
também a localização, né, desse lugar que é tão distante para a gente. E aqui a atividade é utilizando um atlas, localize a Antártica, pesquise e escreva também 5 características deste continente que contribui com pesquisas significativas para a manutenção da vida no nosso planeta, né? A gente tem estações lá, não é um continente habitado, né? Só por pesquisadores. Então, a importância das crianças saberem disso, né? Elas trazem muito isso nas férias na Antártica, né? Que elas foram até lá e a maneira como é visto esse continente. Aqui é uma relação porque a gente precisa de arte para embelezar, para criar, né? Para deixar o nosso cotidiano mais leve e porque é um importante conteúdo, né? De todas as séries, de todas as etapas de ensino. E aqui a gente traz 2 livros, O Bicho Lógico e O Gato Gato, que conversam com as formas e com as obras do Gustavo Rosa, né? Esse importante artista plástico brasileiro, carioca. E aí a gente faz toda uma relação, depois de ler esses 2 livros e mergulhar também nas imagens do Gustavo Rosa disponíveis, né, na rede. Aqui dá para se montar uma exposição como essa, né? A gente sugere com forma geométrica, tinta, pincel, recorte, colagem, né? Ele é um artista que trabalha muito essa questão das formas geométricas, exatamente como nesses 2 livros. Só para vocês verem aqui, essa aqui é uma ilustração do Bicho Lógico e aqui o gato do Gustavo Rosa. E eu sempre digo para as crianças assim, vamos desenhar um gato? E eles dizem, gato é muito difícil. Quando a gente para pensar, né, vamos fazer um gato. A não ser que tu tenha uma extrema habilidade para o desenho, né? Mas olha as 2 formas aqui, se não são possíveis, né? No Bicho Lógico é possível fazer um gato, e com o gato do Gustavo Rosa, então, mais fácil ainda, é um quadrado, né? Então, as crianças se identificam muito com essas possibilidades de representação possíveis, né? De serem feitas. E isso só agrega vocabulário, expressão, né? Aqui a gente tem exemplo de como uma professora convocou, que é uma professora de 3º ano, como ela convocou uma atividade escrita a partir da leitura de um livro. Então, ela coloca um tutorial, escolha um livro, depois de fazer essa leitura, faça o jogo de perguntas, e depois vem aqui e escolha uma atividade escrita. E nós temos essas 4 também, isso compõe lá no tutorial, né? Fazer um resumo, comparar 2 personagens, escrever outro final para a história, ou como você se sentir lendo a história. Aqui, no caso, ele escolheu, escreva outro final para a história. E aí ele vai escrever, né, outro final e vai enviar para o professor. Isso era um tema de casa, né? Ela colocou esse tema de casa com esse pequeno tutorial, né, mostrando com esse livro aqui, o que eles deviam fazer. Eu acho bem interessante, né? Com o 3º, 4º, 5º ano, essa possibilidade de registro. Aqui abre um documento do Word, né? E eles digitam e podem tanto imprimir quanto enviar para o professor. Aqui ela está pedindo para enviar, porque ela vai receber lá na plataforma dela. Essa mesma professora organizou esse painel físico na sala de aula, para que as crianças pudessem, porque todos os livros lidos na plataforma, eles ficam virtualmente, assim, né? A estante que o estudante está, ela está virtual para o estudante, para o professor, né? E aí ela organizou esse painel para que ele pudesse, cada estudante é um empreendedorzinho, para que ele pudesse chegar na sala de aula e dizer, olha, eu pulei, eu consegui sair da K, eu estou na M nesse momento, né? Eu consegui avançar 2 prateleiras. Eu abri, eu pulei a L, né? Já fiz a leitura que estava para mim e já estou na M. Então, ele consegue mostrar, né, de maneira concreta para a turma, para a professora. E aqui, quando ela trouxe essas metas de leitura, né, para o virtual, quando ficamos só no ensino online, ela colocou essas estrelas aqui, que são as expectativas de leitura. Então, ela imaginava que toda a turma no primeiro trimestre tinha que chegar na N, isso aqui é bem do início do ano, depois no segundo trimestre todos na P, e ao final do ano todos na R. Né? Esse print aqui que eu fiz, ela me deu em março ainda, né? Então, eles estavam chegando da série anterior, do segundo ano, nas outras prateleiras,
mas até o final de maio ela queria todos na N, e alguns até já tinham passado. Outro exemplo aqui que eu compilei para vocês, esse é de uma professora de 4º ano, trabalhando a hidrografia, e ela trabalhou com essa obra Formosuras do Velho Chico, da letra M, e aqui ela propõe uma série de atividades, assim, né, de explicar o significado da palavra ribeirinho, copia do poema Mocó na Gaiola, 2 substantivos próprios, com a ajuda do glossário do livro, explica o que vem a ser gaiola, completar aqui sobre 2 lendas. Então, um livro trata de uma infinidade de propostas, né, que trabalha tanto o português, né, a ortografia, a escrita, o significado, o dicionário, tarará, quanto também aqui 4 peixes do Rio São Francisco, 3 aves do Rio São Francisco, 5 outros bichos do Velho Chico. Então, uma série de questões que um livro, ao trabalhar a hidrografia do Brasil, né, ela conseguiu tirar da plataforma e elencar. Aqui eu coloquei para vocês formas de convocar a leitura, né? Então, Dia do Elefante Letrado, lendo em família, porque o livro é um pouquinho mais extenso só que traz curiosidade sobre o projeto de estudos, mas a convocação é para que leia com a família, né? E aqui criando tarefas. Hoje é dia de elefante letrado, confira na plataforma o livro que a professora selecionou para você ler, que a professora criou uma tarefa, né? Como que pode ser feito também em inglês, né? Então, aqui há uma sugestão para que incentive a criança a descobrir palavras que rimam, né? Ou a utilizar o livro. E como que se tira do português para o inglês, a professora mostra aqui um tutorial que precisa trocar a bandeira, e aí a plataforma passa a ser toda em inglês, né, a nomenclatura da plataforma, e é onde está o livro, e que precisa ser ouvido e precisa ser lido. Aqui também Unidunité, você pode escolher o livro que você quiser para ler. Aqui, depois de ler, anotar no caderno o título e o autor, também um resgate importante, fica uma dica importante para vocês, de sempre que colocarem um livro na plataforma, resgatarem, né? Às vezes não dá para ser toda a turma, mas um grupo de crianças, né, gostou do livro, por que gostou, o que foi difícil, o que foi fácil, né? Então, assim como os livros físicos, a gente faz isso, né? E por fim, aqui eu deixei mais para o final, porque acabou de acabar, né? Que foi as Olimpíadas, né? Nessa vez foi no Japão, e a gente tinha esses 2 livros aqui, A Minha Casa Nova no Japão, que o menino se muda do Brasil para lá, e se depara, né, com essa cultura um pouco diferente, e depois sobre os atletas paralímpicos, então aqui de conhecer um pouco mais sobre a cultura da sede, da cidade das Olimpíadas, e aqui sobre as Paralimpíadas tem toda uma questão histórica que começou para reabilitar os feridos na Segunda Guerra Mundial, né, as Paralimpíadas não surgiram junto com as Olimpíadas, e esse cotidiano que vem logo depois dos Jogos Olímpicos, né, que é ver seres humanos que superam todas as suas dificuldades, sejam elas mentais, físicas, e esse livro aqui que traz essa mensagem dos heróis paralímpicos, não é? Então, é uma série de... Eu acabei não compartilhando a tela como um todo aqui para vocês, porque eu fico fazendo um gancho aqui do lado, né, com os meus assuntos, mas ficam essas dicas para vocês, compilados menos complexos, né, para crianças de 1º e 2º ano, compilações mais complexas, mas fica essa ideia de que toda a literatura, seja ela informativa, conto, prosa, poesia, parlenda, ela convoca, né, a relação com os conteúdos de aprendizagem, com aquela seleção de conteúdos que agora a gente está no final de ano, né, tentando dar conta de uma série deles, né, tentando dar conta de entregar às crianças com aprendizagens concretas e potentes para o próximo ano letivo, saindo, né, se Deus quiser, saindo de uma pandemia. Então, tragam a literatura, né, para esse trabalho cotidiano. Fica aqui a minha fala nesse sentido. Eu espero encontrá-los em outro momento,
né, em que a gente possa ampliar ainda mais essas propostas. Existem outras, né, esse foi um compilado breve que eu fiz. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, obrigada, Andréia. Até mais o próximo encontro. Até mais.